Olá e bem-vindos! Hoje vamos olhar para uma ideia que, de certa forma, revolucionou a antropologia. Vem da obra de Thomas Jordas, Corpo, Significado, Cura. O nosso foco, um conceito chamado corporeidade. E acreditem, muda completamente a maneira como olhamos para a experiência humana. Muito bem, vamos diretos ao assunto. À pergunta que está mesmo no coração disto tudo. Como é que é possível que um ritual, um conjunto de gestos, palavras, talvez até símbolos, consiga mudar uma pessoa de uma forma real, tangível? É de facto um mistério que nos intriga há séculos. E olhem que para o autor, para o Thomas Jordas, esta não era uma daquelas perguntas académicas, abstratas. Não, não. Tudo começou muito antes, na infância. Foi um fascínio, uma imagem que ficou gravada na memória e que, no fundo, deu o pontapé de saída para uma busca de uma vida inteira. Então vamos a isso. Vamos recuar um pouco no tempo para perceber de onde é que vem esta investigação. Porque tudo começa ali, com uma experiência muito pessoal que acaba por levantar uma questão que é, na verdade, universal. Pois, nos anos 50, ele conta na introdução do livro que ficava, bem, hipnotizado a ver estes evangelistas na televisão. E não era só pelo espetáculo, percebem? Era algo mais. Era o poder que se sentia no ar, quase palpável, a maneira como a fé e o corpo pareciam ali a interagir de uma forma que ele não conseguia explicar com palavras, mas que sentia, lá no fundo, que era profundamente real. E claro, este fascínio de criança acabou por evoluir para a grande questão que ia definir a sua carreira toda. Porque, pensem bem, se a nossa experiência, a experiência humana, pode ser alterada de forma tão dramática por um simples ritual, o que é que isso nos diz sobre a nossa própria natureza? O que é que significa, afinal de contas, ser humano? Ora, quando o Sordas levou esta grande questão para a universidade, para o mundo académico, ele bateu contra um muro. A antropologia daquela altura simplesmente não tinha as ferramentas certas para lhe dar uma resposta. E vamos perceber porquê. Acontece que o campo estava completamente dividido. Estava preso numa ideia muito antiga, aquela dicotomia clássica que separa a mente do corpo. Como se o pensamento fosse uma coisa e a sensação, o sentir, fosse outra completamente diferente. E esta divisão, claro, era uma barreira gigante para se conseguir entender a experiência humana como um todo. Basicamente, havia duas formas de olhar para o corpo e eram completamente opostas. De um lado, tínhamos o corpo como uma máquina, um objeto biológico, não é? Algo para a ciência estudar, para a medicina dissecar. Do outro lado, o corpo era visto como um texto, uma espécie de tela em branco onde a cultura vinha e escrevia os seus símbolos e significados. Ou seja, ou era uma máquina ou era um texto, físico ou simbólico. Não havia meio termo. O problema é que nenhuma destas visões funcionava a 100%. Nenhuma delas conseguia sequer chegar perto de explicar a sensação, a experiência real, vivida de se estar dentro de um corpo. Coisas como a dor, o alívio que se sente numa cura, a pura alegria de dançar, tudo isto ficava perdido ali, no meio do caminho entre a análise biológica fria e a interpretação simbólica abstrata. E é precisamente aqui que entra a proposta radical de Sr. Dafferdatch. Ele percebeu que não valia a pena tentar remendar o mapa antigo. Era preciso deitar o mapa fora e desenhar um de raiz. E esse novo mapa chama-se o paradigma da corporeidade. E atenção, porque esta é mesmo a ideia central. Corporeidade não é mais uma teoria sobre o corpo. É um ponto de partida metodológico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em vez de olharmos para o corpo como um objeto de estudo, passamos a vê-lo como o nosso ponto de partida para tudo. É o terreno existencial da cultura, do nosso próprio eu. O corpo não é uma coisa que se tem, é o modo como se é. Esta mudança de perspectiva é fundamental. De repente a conversa deixa de ser mente contra corpo, passa a ser sobre a experiência total, unificada, de sermos um corpo que pensa e sente no mundo. E as implicações disto são enormes. De repente, a cultura deixa de ser só um conjunto de ideias que temos na cabeça. Passa a ser algo que vivemos no nosso corpo, fisicamente. Pensem na vossa postura, na maneira como andam, nos sabores que gostam, nos sons que vos irritam. Tudo isso, no fundo, é cultura feita corpo. Ok, mas e na prática? Vamos agora ver como é que esta teoria toda nos ajuda a resolver aquele mistério com que começamos, o da cura através do ritual. E o Jordas não se ficou pela teoria, não. Ele foi para o terreno. Fez um trabalho de campo super intensivo e estudou dois contextos completamente diferentes para pôr a sua ideia à prova. Por um lado, os rituais dos católicos carismáticos e, por outro, as cerimónias de cura tradicionais do povo navarro. Então, como é que isto funciona, afinal? É um processo em 3 passos, mais ou menos. Primeiro,
O ritual cria um mundo sensorial partilhado, muito intenso, com cânticos, cheiros, gestos. Segundo, tudo isto, as ações, as palavras, começa a transformar a percepção de quem participa. E terceiro, e este é o passo crucial, essa mudança na percepção gera uma mudança real, tangível, na experiência que a pessoa tem do seu próprio corpo. E essa mudança é a cura. O ponto-chave aqui é mesmo este. A cura, nestes contextos, não é algo que se pensa, é algo que se sente no corpo. É como se fosse uma reconfiguração da maneira como a pessoa habita o seu próprio corpo. A mudança não é apenas na cabeça, é na existência inteira. Muito bem, estamos a chegar ao fim e a pergunta que fica é: qual é o verdadeiro impacto disto tudo? Por que é que esta maneira de olhar para a experiência humana é de facto tão importante? Se tivéssemos de tirar as ideias principais, quais seriam? Primeiro, aquela velha separação entre mente e corpo. É uma ilusão. Segundo, a cultura não é uma coisa abstrata lá longe, é algo que vivemos nos nossos corpos todos os dias. Terceiro, a nossa percepção da realidade é moldada pela nossa existência física. E, finalmente, a grande conclusão. Para entender a experiência humana, é preciso entender a corporeidade. O ponto de partida é sempre o corpo. No fundo, o grande legado do trabalho de Sordas foi ter-nos dado uma nova linguagem, uma nova forma de falar sobre a experiência. Ele construiu uma ponte que nos permite, finalmente, ultrapassar aquelas velhas divisões e falar da experiência humana como um todo, unindo o físico ao simbólico, o corpo que se sente ao mundo cheio de significado. E isto deixa-nos com uma última pergunta, uma para pensarmos. Se os nossos corpos moldam o nosso mundo, então como é que o nosso mundo moderno, cada vez mais digital, mais sentado, mais virtual, está a moldar os nossos corpos? E a nossa experiência de ser? É uma pergunta que fica no ar.